Gente que faz a terra. Gente que faz a terra mostra, através de suas histórias, contos, lembranças, atitudes e fatos que trouxeram desenvolvimento sociocultural ao norte de Minas. Hoje apresentaremos a história de Ivone Silveira, escritora e ativista na valorização da cultura montesclarense. Eu assino atualmente, há muitos anos aliás, Ivone de Oliveira Silveira, mas meu nome todo seria Ivone Pérez de Oliveira Silveira. Eu nasci em Montes Claros no dia 30 de dezembro de 1914, em plena Primeira Guerra Mundial. Mas naquele tempo as notícias da guerra chegavam com muito atraso. E aqui eu vivi até a idade de 13 anos. Meu pai era farmacêutico, venceu, era rico, tinha fazenda, casa, farmácia. Mas depois houve uma debacle financeira causada pelo jogo, não sei porquê. Ele perdeu tudo e nós fomos para Francisá, naquele tempo chamava-se Brejo das Almas. Uma vila, não era a cidade. Havia pouco tempo que tinha passado para a vila, porque naquele tempo era diferente. Tinha uma praça e 3 ruas. Não tinha luz elétrica, não tinha calçamento, não tinha água canalizada, nem cisterna, como aqui em Montes Claros. A água era apanhada no rio, de modo que foi uma transformação total na nossa vida. E nós chorávamos, lamentávamos, até que fomos acostumando. E lá em Francisá, então, com 15 anos, eu comecei a lecionar, porque, dadas as dificuldades financeiras, eu precisava de trabalhar para ajudar. Quando eu cheguei lá, no mesmo dia, triste, na porta da rua, olhando a rua feia, passou um moço de bicicleta com terno marrom, uma camisa amarela com a gola para fora, e olhou para mim e riu. Tornou passar, tornou passar. Eu fiquei intrigada, mas uma amiga minha já havia me falado que tinha um moço me esperando, porque ele havia ido a Montes Claros e na farmácia do meu pai ele me viu. Eu não vi. De modo que ele tinha, em Brejo das Almas, 10 namoradas, porque ele era bonito, era filho do presidente da Câmara. E quando eu cheguei, é o moço que passava para lá, para cá, eu falei, deve ser esse que está me esperando. Porque ele falou com uma das namoradas, e ela me disse que estava esperando a filha do farmacêutico. E no dia seguinte, nós encontramos na porta da igreja, num leilão, começamos a namorar. Namoramos 4 anos, casamos depois, vivemos 76 anos de casados. De modo que a nossa vida em comum foram 80 anos. Ele era um homem caseiro, honesto, bom, não me deu nenhuma contrariedade de traições, nada. A única coisa que ele tinha era ciúme. Mas isso eu aceitei e nós vivemos esses anos todos muito bem. Foi por essa razão, então, que eu comecei a lecionar com 15 anos, porque ele era filho do presidente da Câmara, que era naquele tempo o executivo, e me arranjou essa colocação. Fui feliz, estudei muito, meu pai me orientava, ele como namorado gostava muito de ler, era instruído, e eu fui crescendo e considerada até boa professora, apesar de não ter diploma de normalista, só o curso primário.
Mas acontece que o ambiente, as pessoas, né? Meu pai, muito ilustrado, me ajudou muito e ele também me ajudou. Eu vivi lá 33 anos com ele, minha família já havia voltado, só ficou meu pai. Quando meu pai morreu, eu vim para cá, em 1962. Chegando aqui, eu fui procurar Simeão Ribeiro no dia seguinte, ele era o prefeito, e pedi um lugar na escola normal. Eu só tinha curso primário, mas havia feito um curso que a CADES instituiu este curso para dar direito às pessoas que não tinham universidade, especialização, para lecionar do primeiro ao segundo grau. Simeão falou, amanhã mesmo você vai ser colocada. Doutor Arthur Fagundes era o diretor da escola normal, lá naquele prédio onde funcionou a Fafil, no Casarão Velho, afundava o salto do sapato no assoalho. Cheguei lá, o doutor Arthur Fagundes falou, mas já é indicada, pode começar. Me deu uma turma, depois me deu mais duas. Aí, então comecei a lecionar. E além do mais, eu gostava de escrever para jornal e dava aula particular e fui levando a vida nesse aspecto profissional. Veja a seguir um pouco mais da história de Ivone Silveira. Um dos livros mais importantes de Ivone Silveira chama-se Montes Claros de Ontem e de Hoje, escrito em parceria com Zezé Colares. Pelo fato de estar lecionando, eu escrevi só um livro chamado Brejo das Almas, Crônicas e Contos, de parceria com meu marido, Olinto Silveira. Aqui, posteriormente, escrevi um com Zezé Colares. Ela forneceu as fotografias, pesquisou e eu redigi Montes Claros de Ontem e de Hoje. Criticaram que era cópia de Hermes de Paula. Mas eu quero saber se alguém pode escrever a história de Montes Claros sem falar o que Hermes de Paula escreveu, que é a formação do município, da cidade. E todas as citações nós colocamos, Hermes de Paula, Urbino Viana e os outros que nós consultamos. O livro tinha um objetivo, era servir para os estudantes, porque muito ilustrado, resumido, e nós vendemos mais de 600 livros. Uma prova de que ele estava sendo aproveitado e apreciado, né? Depois disso, eu escrevi com ela também o folclore para crianças. Depois escrevi uma pequena história do Elos Clube de Montes Claros. Eu tinha um amigo chamado Newton Prates, muito amigo, um cronista excelente, que as crônicas eram lidas na Rádio Nacional pelo Heron Domingues, ao meio-dia. E ele esteve aqui em Montes Claros, ele vinha sempre. Coincidiu que saiu um poema meu no jornal de Montes Claros. Ele foi e falou, ó Ivone, eu gosto muito de você e vou falar uma coisa, você não é poetisa, você é cronista muito boa, eu coloco você no plano de Raquel de Queiroz, veja bem, para amenizar, né? Mas você não é poetisa. Mas através dos tempos eu fui, porque meu marido foi um grande poeta, foi um grande sonetista, tanto que agora eu estou reeditando o livro dele de poemas. Vamos ver se vai ter aceitação. Surgiu assim, Dr. Plínio Ribeiro, pai de Ede Ribeiro, casada com Constantin, era um homem muito ilustrado e ele tinha vontade de fundar aqui um instituto literário.
mas não conseguiu. Mas tinha um amigo que chamava Alfredo Viana de Góes, que era de Curvelo, mas viveu aqui em Montes Claros e tornou-se amigo dele, que depois do Dr. Plínio faleceu, ele veio aqui a Montes Claros e com a irmã do Dr. Plínio, Maria Ribeiro Pires, Simeão Ribeiro Pires, Dr. Maurício, Padre Joaquim, Orlando Ferreira Lima. Então, foi eleito primeiro presidente Dr. Antônio Augusto Veloso. E como Antônio Augusto não tinha muito interesse, ele passou para professor José Raimundo Neto. E aí a academia teve um impulso. E são 40 cadeiras, muitos já morreram, os mais entusiasmados, porque no tempo deles, do princípio, Raimundo Neto, Simeão Ribeiro, Hermes de Paula, que foi um dos fundadores, porque o doutor Hermes foi um homem que impulsionou muito, né, o progresso de Montes Claros nesse setor cultural. Cândido Canela foi um grande amigo nosso. Meu marido, todos os domingos, ia à casa dele. Foi acusado de comunista porque ele tinha aquele sonho de igualdade. A partir do momento em que o acusaram, ele passou a um estado de vida sedentário, só em casa, e era onde ele recebia os amigos, porque o seu nome era divulgado por toda parte pela capacidade de escrever, não só aqueles poemas numa língua sertaneja, como também ele escrevia muito bem na língua correta. Eu fui à posse de Darcy Ribeiro na Academia Brasileira de Letras, teve muita alegria, me escreveu um cartão agradecendo. Olinto, meu marido, escreveu um artigo sobre o livro dele, de modo que Darcy, para mim, é um grande Montes Claros, porque graças a Darcy, o Brasil ficou conhecido, né, pelo mundo todo. Doutor Simeão me chamava até de minha madrinha, porque eu fiz a revisão de um livro dele. Foi outra grande cultura e um dos grandes oradores de Montes Claros. Tinha uma facilidade de falar com cultura. Os discursos dele tinham substância, como se diz. Marina Lourenço, eu considero uma grande Montes Clarense, apesar de ser do Rio de Janeiro, porque ela fez por Montes Claros um grande benefício. O conservatório deu oportunidade a muitos jovens pobres, sem possibilidade de estudo, a desenvolver os dons artísticos. E muitos têm se destacado, sobressaído. É só para mulheres. Eu pensei nisso primeiro porque muitas amigas minhas escrevem no jornal, eu sei da capacidade, mas as vagas na academia não são muitas, né? De vez em quando morre um. E felizmente, né, não morre todo dia. E não havia possibilidade. Eu então pertenço à Academia Feminina de Letras de Belo Horizonte. Falei, eu vou fundar uma academia para dar alegria a essas, né? E convidei 40, todas aceitaram. Depois algumas desistiram. Porque, apesar de serem pessoas cultas, professoras, não tem nada escrito. Então, reconheceram que o meu convite era mais delicadeza e deixaram. Mas as que ficaram estão entusiasmadas, escrevem. E a Glorinha Mamelu, que foi eleita a primeira presidente, é muito atuante, constante, até mais do que eu na presidência da Montes Clarense, de modo que a academia está indo bem. Não saia daí, Ivone Silveira nos contará algumas histórias da Montes Claros de ontem. Ivone Silveira fala das lembranças marcantes em sua vida de Montes Claros.
Eu tenho saudade da vida tranquila, da vida com a família, que era muito diferente hoje. E tenho saudade principalmente da minha família, dos meus pais, dos meus irmãos e de Montes Claros em si, daquela Praça Carlos Versiani tão tranquila, da Praça da Matriz, das cavalhadas, das festas de agosto daquele tempo, das missas na Matriz, que nós descíamos a pé, íamos lá todo domingo, a família toda, para assistir à missa, naquela Matriz antiga. Eu tenho muita saudade de Montes Claros antiga. A Praça da Matriz, cheia de poeira, nós íamos de roupa nova, fazia roupa nova, comprava sapato novo por causa da festa de agosto. Não tinha clube, não tinha festa social, não tinha cronista social. A festa de agosto era o centro. As festas religiosas de Nossa Senhora, São José e dos santos, tudo aquilo era poético e interessante demais. Ninguém incomodava com a poeira, só queria mesmo, era a festa de agosto que terminava com os catopês. Todo mundo era conhecido, porque a cidade era pequena. Naquele tempo, tudo eram as famílias que faziam as festas e que se reuniam. E foi uma pena ter acabado as cavalhadas. Eu me lembro também das últimas que eles quiseram reviver, de Nivaldo Maciel. Nivaldo Maciel é outro nome que precisa ser lembrado, porque além de ter sido um vereador, um político, ele era um grande cantor, né? Ninguém pode esquecer de Nivaldo. As modinhas eram muito importantes para alegrar as festas de família. Era cidade sem conforto, como eu disse, mas era uma cidade amiga, tranquila, sentava na porta da rua para conversar. Era cisterna, apanhava água, era na cisterna, tomava banho em bacia de banho, não havia água canalizada, não havia supermercados. Em casa que fazia os biscoitos, os bolos para a semana toda, num forno de lenha, tudo muito rústico, sem o conforto atual. Era quase que um sofrimento para quem gostava de higiene, né, e asseio. Mas a vida foi levando. E todo mundo tinha saúde, quando tinha cuidado, né? Havia muitas pessoas cuidadosas. A praça de esportes era da sociedade. Eram meus irmãos e só gente de família que frequentava. Teve um período áureo. Jair de Oliveira é outro grande Montes Clarense, diretor da Gazeta do Norte, era muito nosso amigo. E um dia, vindo aqui visitar Montes Claros, visitar os parentes, ele me convidou para ver o Automóvel Clube. Falou: "Ó, Ivone, agora nós temos um clube", todo entusiasmado, porque ele ajudou muito. Quando eu cheguei lá, aquela boate escura, eu não sabia, falei assim: "Uai, mas que escuridão é essa?" Ele falou: "Ivone, boate é escura." Eu falei: "Que horror!" E ele riu muito de mim, porque eu era completamente ignorante dessas coisas. Mas a luz, até o tempo que eu fui para Francis Sá, era do cedro. E a cidade foi se transformando e crescendo exatamente graças a esses dois benefícios. Porque sem água canalizada ninguém queria vir para cá. E sem luz elétrica também, né? Então, à medida que o trem de ferro chegou aqui, a luz elétrica bem melhor do que a antiga da fábrica do Melo, e a água canalizada, graças a Benedito Valadares, por intermédio de Ciro dos Anjos, que era chefe de gabinete, aí as pessoas de fora começaram a vir, porque Montes Claros é uma terra promissora. E através dos Montes Clarenses, com os que chegaram, ela foi crescendo. Esses três fatores foram importantes para o crescimento. E também, posteriormente,
as escolas foram aumentando, a faculdade, que tem trazido muitas pessoas, agora são as faculdades, são muitas, e eu fico encantada com essas faculdades. Não sei o valor educativo, mas sei que elas estão crescendo e ajudando, porque de qualquer maneira, bem ou mal, frequentar uma faculdade já melhora o intelecto da pessoa. Mesmo que a pessoa seja um pouco indiferente, ele tem uma aberturazinha para crescer. Acho importantíssimo essas faculdades que estão sendo criadas. Gente que Faz a Terra está chegando ao final. Aguardo você no próximo programa com um novo personagem. Destinos, de Olinto Silveira. Quando surgiste frente ao meu caminho e os fados para sempre nos ligaram, meus planos todos se modificaram e armamos de esperança o nosso ninho. Um após outro, os anos se passaram e eu, encantado pelo teu carinho, conduzido por tuas ondas e arminhos, sentir não pude as horas que passaram. Veio a neve pintar os meus cabelos, mas... Gente que Faz a Terra.